Boa noite, pessoal do Facebook que tá aí com a gente. Estamos começando aqui pela Rádio Cabocla FM, mais um programa Questão de Escolha, nessa sexta-feira que tá meio confuso, tá meio calor, meio frio. Como que tá, gente? Esse tempo tá deixando todo mundo assim, ó, apavorado, não é mesmo? Bom, então vocês já sabem o nosso combinado. Curte, compartilha, façam as suas perguntas. Hoje eu tenho mais uma convidada muito especial, Tamires Coelho, contadora, e ela vai aqui falar pra gente sobre as experiências profissionais, sobre as dúvidas. Então, você segue aqui com a gente, compartilha essa live, pode comentar, pode mandar suas perguntas que a gente vai responder, tá bom? E aí, vamos ver o que o papo de hoje vai dar, hein, gente? Tô aqui na expectativa, tenho muitas dúvidas de contabilidade, pensa numa pessoa ruim com números, sou eu. E ela tá aqui com muito amor, com muito carinho, aceitou meu convite e vamos dar boa noite aí pra nossa convidada. Boa noite, Fran. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Rádio Cabocla. Subir? Aqui? Opa. Foi? Ah, tá, é na frente. Dá os probleminhas técnicos mesmo. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Quem né? sabe faz ao vivo. Primeiramente, queria agradecer você, Fran, pelo Claro. convite, a Rádio Cabocla, todo o programa e os objetivos que você já compartilhou do programa. Então, acho que vem muita coisa boa por aí. Vem, com certeza. Eu que agradeço você ter topado, né? E é assim, né? Uma junção de coisas. Como eu tava falando aqui pra você, acompanho o seu trabalho, a sua evolução. Eu falei, eu quero trazer pessoas assim, que tenham que mostrar para os outros na área profissional, que eu vejo o seu crescimento, também na área pessoal, também na área digital, né, que você está começando. Então, assim, mostrar que realmente é possível, tudo tem um começo, tudo tem o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. E aí, quando eu vi, eu falei, não, eu quero chamar ela, e chamei, e ainda bem que você aceitou. E vamos começar as nossas entrevistas, a nossa entrevista aqui, né? Então, lógico que o início é você contar um pouco de você, a sua trajetória, como tudo começou. Quem é Tamires Coelho? Certo. Descobri em 2010 a área contábil, né? Entrei no escritório de contabilidade local aqui. Ah, que legal. E para mim aquilo ali foi uma escola. Eu sou muito grata a todos ali, aos proprietários que me acolheram, que me ensinaram. Então, fiquei ali em alguns departamentos. Depois eu fui para uma multinacional, estava ali cursando a faculdade e nessa multinacional eu pude aprender mais, porque daí são diversos desafios. Trabalhei no setor fiscal, contábil, departamento pessoal, RH, financeiro. E até um momento que eu falei, peraí, eu preciso... Você deu um giro. Preciso entender aqui o que eu quero. E foi assim, entendendo como funcionam as multinacionais e pensando num futuro a longo prazo, que eu pensei um pouco em qualidade de vida. Que é um pouco diferente o trabalho no escritório e nas multinacionais. Sim. E tem a Andrea, que hoje é minha sócia. Nós nos conhecemos num escritório contábil, sempre conversamos e um dia ela me chamou. Falou assim, o que você acha de abrir um escritório de contabilidade? Nossa. E nessa época eu falei, o quê? Como assim? Não sei, acho que não. E depois de um tempo que eu comecei a repensar ali a carreira profissional, que eu voltei nela, eu falei, lembra aquela ideia que você comentou? Tem alguma coisa aí? Ela falou pra mim assim, eu tô te esperando. Olha, era pra ser, né? Exatamente. Com certeza. Mas não foi nada assim do dia pra noite. Claro. A gente sempre foi muito pé no chão. Então, nesse momento que nós decidimos, que foi lá em 2017, nós começamos a pesquisar mais sobre o mercado contábil, entender o que estava acontecendo, porque nós não queríamos abrir mais um escritório para oferecer um serviço igual. Então, nós queríamos oferecer algo diferente. Tudo que a gente aprendeu em grandes empresas, trazer mais para o pequeno. Entendi. E foi nesse momento que nós nos deparamos com a transformação do mercado contábil também, né? Por conta das questões tecnológicas e digitais. A gente viu que estava ali em ascensão
e nós pensamos, é essa a oportunidade. Olha, que incrível! Juntou uma nova ideia, um novo mundo com as experiências que vocês traziam e aí deu esse sucesso aí que vocês estão caminhando e criando. Exatamente. E foi, assim, uma construção. A gente fala que antes da empresa nascer, que foi ali em julho de 2018, que saiu o CNPJ, né, oficial, a gente teve uma gestação ali, foram uns 9 meses antes de pesquisa de mercado, nome, como que ia atuar, plano de negócio. Então, a gente planejou bastante como iria ser. Até hoje a gente comenta, nossa, tem coisa que a gente planejou lá atrás e ainda não conseguiu realizar. Sei. E muita coisa que a gente planejou já está acontecendo. Que legal. Então, os nossos planos são bem ambiciosos. Mas tem que ser. Eu costumo ler muitas das coisas, assim, né? E eu me lembro de ter lido uma vez que, assim, se é um sonho, você tem que sonhar alto. Porque aquilo faz com que você caminhe e vá até o máximo que você pode. Porque daí você também dá o máximo de si, né? Exato. Você se empenha o máximo de si. Se você sonha um sonhinho mais ou menos, você fala, mais ou menos vai estar ali, beleza, né? Com certeza, e muito aprendizado. Não, sem dúvida nenhuma. E assim, dentro de tudo isso, hoje, qual você acha que até agora foi a sua maior realização profissional e o maior desafio até agora? Porque sempre vai ter, né? São inúmeros, né? Mas, assim, coisas bem pontuais. Quando eu comecei a pesquisar sobre o mercado, sobre abrir um próprio negócio, eu imaginava que eu fosse gostar. E depois, vivendo o dia a dia, entendendo como que funciona, todos os problemas, e nós sempre acreditando, eu me senti realizada profissionalmente. Mais ainda. Então, foi uma certeza de que, nossa, é isso mesmo que eu quero. E com a Andréia também foi a mesma coisa. Porque é como se a gente se reencontrasse, tanto da parte profissional quanto da pessoal. Então, foi, assim, um ponto que... Eu lembro que teve um momento que eu falei, nossa, eu estou gostando muito, mais do que eu imaginava. Nossa, que legal, né? E assim, como você começou com uma pessoa junto, né? A gente costuma dizer que uma sociedade é um treino para o casamento, porque o casamento não deixa de ser uma sociedade. São duas pessoas diferentes convivendo o dia a dia, com pensamentos diferentes e tal, e deu esse casamento, tá aí fluindo, como que vocês fazem, assim, como que eu vou dizer, qual que é o ponto de equilíbrio que você acha que é de vocês duas? É engraçado que já conversei bastante, a gente sempre foi muito de conversar, eu e a Andréia, e foi uma coisa assim, a gente achava que era muito igual. A gente trabalhou junto, nós tínhamos ideias bem parecidas e falamos, nossa, nós trabalhamos bem, isso faz um sentido. E num dado momento nós entendemos que nós éramos completamente diferentes, só que uma complementava a outra. Esse é o segredo melhor que pode existir, tanto numa amizade, no namoro, casamento, negócio. Esse é o segredo. E foi uma descoberta. Quando a gente não era igual. Sim. E foi assim, a base de muita conversa, muita transparência, sinceridade. Eu acho que ali esse momento de planejamento que nós tivemos antes deu muito base para a solução de problemas lá na frente. Então, quando a gente estava ali meio que, o que eu faço, a gente parava, voltava. Por que a gente começou esse negócio? E dali a gente tirava todas as respostas para continuar. A conclusão, então, muito assim, legal. E é muita transparência e conversa sempre, sem mimimi, sem, peraí, eu tenho que ter... Levando pro pessoal. Vou levar para casa, não sei o que tá acontecendo. Não, ter maturidade de saber conversar e falar assim, olha, isso daqui tá me incomodando, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. E as coisas foram se encaixando e, assim, hoje eu tenho plena confiança na minha sócia. Ai, que legal, é muito bacana. E, realmente, diálogo é feito para isso, para trocar ideias e chegar numa conclusão que fique legal para todo mundo, né? É bem bacana mesmo. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre a contabilidade, né? Eu sou péssima em exatas. Pensa numa pessoa que não decorou a tabuada, não tenho vergonha de falar, sou péssima. Não entendo nada, então você tá aqui para tirar todas as dúvidas. Como uma contadora auxilia na avaliação de rotina contábil de um determinado lugar, tanto pessoa física quanto jurídica, porque acontece, né, de pessoa física e jurídica também. Tá bem interligado, né? Você tem
ali a maioria dos trabalhos recorrentes que nós temos mensais é porque existe uma obrigatoriedade com as obrigações acessórias com o governo. Então, a partir do momento que a pessoa abre um CNPJ, dependendo da modalidade, todo mês tem obrigação. E o empresário, ele não sabe quais obrigações são essas. Sim. E, assim, é uma parte técnica muito profunda. Então, o nosso papel é chegar, olha, essa parte aqui, nós iremos acompanhar, nós iremos cuidar ali do percentual de imposto. O imposto tem que pagar de qualquer forma. Mas a gente tem caminhos para que isso flua de uma forma bem melhor. Entendi. Tem serviços para a pessoa física, né? A questão do imposto de renda, a questão previdenciária, que daí são coisas bem específicas. Não tem como a gente generalizar e falar, olha, é diferente de uma atividade igual a outra. Parte tributária, você replica. Agora, pessoa física não tem como replicar. Entendi. Então, assim, são diversos serviços. E agora, como tem o MEI também... Sim. Que é um CNPJ, que tem suas obrigações, mas não é tão rigoroso e também não tem uma obrigação com a contabilidade. Mas a ideia da Unita é trazer essa simplificação de toda essa parte técnica complexa, aí tem gente que fala que chata, né? Nós trazemos de uma forma simples para que a pessoa entenda o que está acontecendo, mas que a gente fica com a questão de resolução, da burocracia e tudo mais. Sim, e no caso assim, você citou o MEI, né? O MEI eu acho que ficou bem comum hoje, Sim. Ele é bem comum para tantas pessoas. Me corrija se eu estiver errada. O MEI eu sou uma prestadora de serviço, eu vou trabalhar num determinado local e eu Sim. tenho o meu MEI particular meu. Eu não tenho vínculo empregatício com o lugar que eu estou trabalhando, é isso? Exatamente. O MEI, ele é uma outra empresa, uma outra personalidade jurídica com as suas regras, mas ele é um prestador de serviço para outra empresa. Tá. Ou um comércio. Ele também pode ser comércio, pode ser transportadora, mas ele não... O que usa muito, né? A gente vê na prática... é um CLT, mas abre um MEI para não ter tanto encargos. Isso daí pode ser caracterizado como vínculo empregatício e isso pode onerar o empresário. É um risco que acontece, porque tem que estar muito certinho, muito bem formalizado para não ter esse passivo trabalhista. Tá. E uma pessoa física que abriu um MEI como prestadora de serviço, isso tem... como que é? Não é qualidade, qual facilidade isso dá para a pessoa física? Para a pessoa física... De recolhimento, alguma coisa assim? Nós temos hoje o autônomo, temos e o CNPJ. Aí dentro do CNPJ tem esse benefício do governo chamado MEI, que é o microempreendedor individual, que ele tem um processo bem menos burocrático, não tem vínculo com o contador, não tem assim, obrigações acessórias mensais, é uma declaração por ano e tem que pagar o imposto ali todos os meses. Então, assim, eu estou trabalhando... estou autônomo. O autônomo, corretamente, é ele fazer a inscrição na prefeitura, pagar o ISS, que é o imposto municipal, pagar a previdenciária, que é o INSS, e mais o imposto de renda. Então, isso acaba onerando bastante. Então, às vezes, a pessoa fala, eu sou autônoma, mas talvez não seja regularizado 100%. E aí, entendi. Eu acredito que foi em 2010 que saiu ali os primeiros MEIs, né? Então, o benefício do governo, que ele não precisa pagar o alvará, ele não precisa pagar o ISS, ele colocou lá R$1 de ISS simbólico no MEI. Desculpa, R$1 de ICMS para quem é comércio, R$5 de ISS, tudo imposto simbólico. E mais 5% do salário mínimo para a Previdência. Então, assim, você tem os benefícios da Previdência. Aposentadoria por idade e tudo mais. Numa faixa de R$70 por mês, em média, e é só isso. Entendi. Aí tem limites de faturamento, pode vender ali uma média de 6.700 por mês e não pode ter sociedade. Tá, legal. Então, ficou bem explicado aí. Você que é um autônomo, quer se tornar MEI, quer ter os benefícios,
pelo que eu vi, vale a pena, né? Vale a pena Sim. você estar regularizado, garantir seu futuro, porque é o que a gente tem que pensar, né, gente? A gente não tem o poder de saber o que vai acontecer lá na frente, mas a gente tem o poder de planejar o agora, né? Com certeza. Que é o importante. E o MEI, eu descobri há pouco tempo com uma parceira nossa, a advogada Tainara Rigueto. Sim. Ela trabalha com planos previdenciários de pessoa física. E nessas conversas que eu queria entender, porque nós geramos a guia, mas a gente preza muito ali pela parte tributária. Só que o previdenciário é um plano da pessoa física, então não tem uma regra geral, cada um tem uma linha. E foi conversando com ela, eu falei, eu quero entender o todo para saber se eu posso ajudar esse meu cliente para não prejudicar ele na aposentadoria. E ela falou pra gente que, inclusive, ela recebe muitas pessoas se aposentando, descobrindo coisas que chega a falar assim, se eu descobrisse isso antes, eu não teria feito, ou senão eu teria optado, eu não tinha consciência. Então, eu falei, opa, peraí, que a questão é mais embaixo. Por isso que a importância de se informar é muito grande, né? Exatamente. E foi nessas que ela falou, inclusive o MEI, se ele pagar o imposto dele, o INSS, em atraso, não conta para aposentadoria. Não conta para o benefício, nem se pagar, por exemplo, vence dia 20, eu vou pagar dia 25. Não conta. Já não conta. A Previdência está restringindo bastante. Né? Então, assim, é uma informação que nem todo mundo está ciente. Olha só para você ver. E aí, quando pensa em aposentadoria, a gente sempre indica, né? Porque daí eu não vou entrar nessa especialidade, porque a nossa parte é mais contábil. É outra. E nós fizemos essa parceria, inclusive, para a pessoa ter consciência do que pode afetar ela lá na frente. Que legal. E Tainara, só para você saber, você tá na minha lista de convidadas, tá? Em breve iremos marcar sua vinda até aqui, porque também já tá na minha lista. Uma excelente profissional, inclusive. Adoro ela, nossa senhora. Bom, vamos lá. O que é esperado na declaração do imposto de renda? Como que funciona? Quem declara, quem não declara? É esse pânico todo, é esse medo todo do imposto de renda. Eu mesmo nunca declarei na minha vida. Então nem sei se eu tô certa, se eu não tô. É um pânico, inclusive, porque não tem um lugar que você coloque o seu CPF e você descobre, eu tenho que declarar ou não. Aí todo mundo fica, será que eu tenho que declarar? Será que eu não tenho? E é uma interpretação tudo isso, né? A Receita Federal vem lá com os termos técnicos. Rendimentos tributáveis acima de 28.500. A pessoa nem sabe o que significa rendimento tributado. Não. O que é um rendimento isento? O que é um rendimento, né? É uma questão, assim, para quem não trabalha na área, fica um bicho de 7 cabeças. Sim. Então, a ideia que nós trazemos é assim, quanto que você recebeu durante o ano? Porque quando você é CLT, a empresa faz isso para você e te dá um documento falando tudo aquilo, você leva aquele papelzinho ou o arquivo para um contador, ele vai falar para você. Agora, quando se trata de um autônomo, existe a educação financeira. E quando não tem essa educação financeira, você não sabe quanto que recebe, aí fica um pouco difícil mensurar. Porque se são 28.500 no ano, a pessoa tem que saber quanto que ela recebeu. Se ela fala assim, nossa, no ano de 2021, eu não sei quanto eu recebi. Então, eu também não sei quanto eu vou declarar. Se vai declarar ou não. Mas aí nós passamos toda a orientação, olha, tem que dar uma olhada no seu extrato do banco, uma ideia aí de quanto que você recebe, né? Se não tem lá para trás, vamos fazer daqui para frente. Então, a ideia é que a pessoa tenha um planejamento ali financeiro e consiga fazer. Então, quando a pessoa, exemplo, vou tirar então todos os meus extratos bancários para saber quanto que eu tive de recebimento. E aí chega lá, eu recebi em torno de 50 mil no ano passado? Sim, você é obrigado a declarar. Porque tudo que... No Brasil, a tributação de imposto de renda é sobre tudo que você ganha. Mas eu comprei, vendi, fiquei no prejuízo. Não importa, é o que você recebe. Recebeu. Inclusive de seguro, né? Às vezes teve sinistro de carro, Sim. Às vezes tem consórcio que foi contemplado, ações na bolsa. Nossa, então, agora essa modinha de conta. ações... eu tive um caso que eu fiquei assustada, que bloqueou o CPF da pessoa, aí veio pra gente dar uma olhada, estava na obrigação, então a Receita Federal já identificou que era obrigado, e nas buscas não tinha salário, não tinha bens, não tinha nada, e a gente identificou que ele tinha uma ação de uma operadora a 87 centavos. Nossa! E ele tinha que ter declarado isso? Porque qualquer ação ativa em 31/12 precisa ser declarada.
Nossa. Então, essa modinha de tem que comprar, tem que tomar cuidado, porque existe Pra o saber ônus. o que você tem que declarar também, meu Deus. Isso porque você tem que declarar tudo que você recebe, tudo que você tem de bens, de patrimônio, né? Eu comprei uma casa, comprei um carro, financiei, tô devendo, tô com um cheque especial. Então, assim, você abre tudo. Nossa. Abre tudo, dá de boa. E assim, os bancos já têm todas as suas informações, já manda tudo isso pro governo. Os cartões de crédito, Pix, então todas as formas de registro de transações, inclusive em qualquer plataforma de pagamento, contas de pagamento, isso já está na Receita Federal. Agora, em que momento ela vai começar a cruzar isso com o que você declara, nós não sabemos. Mas sabemos que existe um radar ali que ele pode ligar do dia para a noite. Já tá atento, ó, é interessante. Imposto de renda é, assim, um assunto pra gente falar eternamente. Né? Não, eu já tenho um bom tempo aí e tem casos que aparecem que eu falei, nossa, esse caso é novo. Nossa, eu imagino. Deve ser muita coisa mesmo. E como que a pessoa pode contribuir para que o contador faça um bom trabalho? Um cliente vai lá, te procura, como que ele pode contribuir para você fazer um bom trabalho para ele? Porque tem que ter primeiro de tudo, acho que tem que ter uma confiança ali, né? Porque sim, eu falo, a caixa preta de todo mundo. Contabilidade não tem como você vender ali num patrocinado do Instagram que a pessoa vai arrasta para cima e já comprar. Ela vai olhar aquilo, ela precisa de uma indicação de alguém, ela precisa confiar naquela pessoa, porque não é só uma prestação de serviço. A pessoa tem que abrir tudo. Tem que saber o quanto que ganha. E, assim, tem que ser muito transparente. Pra gente que trabalha com isso, é normal. Então, assim, eu recebo muitas informações e eu sei que as informações ficam ali. E não existe um julgamento. Nossa, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Sim. Não existe porque é um trabalho que a gente já está acostumado. A gente tem um juramento, conselho de ética e tudo mais. Mas a pessoa que está fazendo a primeira vez, ela se sente desconfortável de abrir tudo. Inclusive, tem casos que a gente tem que pegar senha da pessoa. Olha, cadastra essa senha porque o governo só dá acesso com a sua senha pessoal. Nossa! Tem regras de LGPD, a gente faz termos para as pessoas que ficam mais receosas, faz termos de responsabilidade, enfim. Então, assim, é uma relação de confiança. Então, nós temos que trazer uma relação de que eu estou aqui para resolver as suas situações e os seus dados não vão ser vendidos, né? Nem vazados. Claro. Então, é uma relação de confiança e a pessoa vai juntando ali o quebra-cabeça. Alguém indicou, já vi essa pessoa, olhei lá um Instagram, vi um Facebook, vi YouTube, aí junta, no momento que a pessoa se sente mais confortável e é o momento dela, ela levanta a mão e para aprender, ou se não para regularizar o que já está rolando. Coisa que já está enrolado ali, Isso, né? Então o primeiro passo para a pessoa, o que facilita ela querer aprender e querer ter consciência das coisas para no segundo momento tomar a melhor decisão. Com certeza, sem dúvida nenhuma. E sobre os canais de atendimento aos clientes, qual é o potencial, assim, né, da Unita, né? Unita. O potencial que vocês têm, porque igual a gente comentou, eu vejo os vídeos que você faz como explicação, né, pra pessoa mais leiga, que eu acho muito legal, que realmente você ficar falando lá técnico, eu vou olhar e falar, o que é? Não vai saber nada, né? Então, assim, vocês têm esse diferencial, como que surgiu para estar dentro do digital, que também a gente comentou que o digital hoje não adianta, todo mundo tá no digital, né? E como tudo isso surgiu? Isso tudo surgiu quando realmente a empresa surgiu. Então, foi em alguns eventos, nós identificamos que para divulgar o negócio precisava gravar vídeo. Até então, tudo bem. Falamos, ok, precisa gravar o vídeo, num dado momento vamos fazer. E quando houve a transição de carreira, que eu de fato saí de CLT para entrar 100%, foi onde eu senti a maior dificuldade. Você tinha perguntado anteriormente de uma das maiores dificuldades. Foi exatamente isso, de saber o que fazer, saber atender o cliente nas necessidades, entregar as obrigações. Se eu não soubesse, eu tinha ferramentas para buscar. Mas a gravação de vídeo... Foi um grande desafio. Foi um desafio. Foi como aprender uma nova profissão. Não deixa de ser. É a comunicação. Mas era uma forma que eu entendia que eu ia impactar mais as pessoas. Que eu conseguia... como que eu vou vender contabilidade?
que foi um choque, assim, como que eu vou vender? Vou passar, bater de porta em porta, ou quer trocar de contabilidade? Tá abrindo um negócio? Não funciona assim. E num dos cursos que nós fizemos, tivemos essa consciência de como fazer, e foi quando a gente começou a divulgar. Ainda muito ali na timidez, uma questão mais travada, mas tinha que começar de alguma forma. E foi divulgando assim que os primeiros clientes também começaram a vir. Claro que foram os que conheciam a gente, e depois foi a divulgação que deu uma engajada maior. Que foi legal. Você sentiu, então, o retorno de trazer, assim, contar para o mundo que nós tínhamos ali um serviço a prestar, né? Que estávamos iniciando. A gente sempre deixou isso muito transparente, com uma nova proposta de nos posicionando como contabilidade digital, para dizer que era diferente. E, de fato, é diferente. Sim. Então, assim, nós não tivemos uma dor de pegar um escritório tradicional e transformar ele no digital. A gente já abriu nesse formato. Já abriu nesse formato, já abriu no formato de não vou ter servidor, vai ser tudo em nuvem, tem que buscar ferramentas para isso. Vou ter o espaço físico, sim, porque tem que ter confiança. Onde que eu procuro essa pessoa, né? É lógico. E nós trouxemos essa questão de não vou ter arquivo, não vou guardar documento de cliente, um processo educativo para os clientes também, de que, olha, eu quero levar a ficha de admissão do meu funcionário aí com os documentos, com as cópias. Tá bom, vem, traga. E quando a gente recebia, eu já digitalizava tudo aquilo e pedia para a pessoa levar. Então, era um processo educativo para ela entender que ela não precisa sair de onde ela está, desviar o caminho, levar um documento e voltar. Ela já poderia mandar digitalizado. Já faz isso. E não só com os documentos, também com o atendimento. Então, assim, desde o início, nós entendemos que existem ferramentas de automação. Nós usamos muita ferramenta de tecnologia e cada vez mais o intuito é otimizar o processo interno para ter essa questão do humano no atendimento. Então, assim, por mais que seja digital, existem plataformas de contabilidade que é um software que você entra lá, coloca os dados e ok. Só que ele não responde às suas dúvidas, ele não traz uma linguagem. Então, nós identificamos que o pequeno empresário, ele não tem tempo de resolver essas coisas, ele precisa de alguém, só que ele precisa de alguém que ele consiga comunicar. E ele precisa ser acolhido, de, olha, tá acontecendo isso, vem aqui, nós vamos resolver dessa forma. Sim. E foi aí que nós focamos muito no atendimento diferenciado dos nossos clientes. No WhatsApp, com agilidade, a pessoa quer um documento, ela tá com pressa, não é instantâneo, mas é muito rápido. Muito rápido, não. O digital, muito rápido. Ele foi então, a pessoa, isso. Nós já recebemos ali solicitações de documentação, que a pessoa falou, o banco pediu para eu já pedir para vocês primeiro, porque normalmente é uma semana para enviar. E depois de 2 horas ele recebeu. Ele falou, não acredito, como assim uma semana? E eu recebi em 2 horas? E foi assim um marco que a gente falou, é isso que nós estamos fazendo, é essa diferenciação. O diferencial de vocês. Isso. E estruturando uma equipe, né? Porque chegou um ponto que eu e a Andréia já não conseguia dar conta de tudo. E foi aí que começamos a contratar pessoas, que também o primeiro funcionário é uma questão de responsabilidade, né? Vai pagar um salário e tudo mais. Mas graças a Deus hoje nós estamos com uma equipe que já entende essa cultura, já está muito engajada. E são atendimentos excelentes de acolhimento do cliente, de resolver o problema, de ter essa cultura que nós criamos, porque é um ambiente estressante de se trabalhar. Sim. Com a burocracia, a coisa não dá certo, o site não funciona, cai. Mas, assim, um ambiente tranquilo para a pessoa estar ali numa equipe que um possa ajudar o outro, e isso reflete diretamente no atendimento do cliente. Sem dúvida nenhuma. E, assim, com certeza, eu acho que como foi essa transição, você um dia foi CLT, sim, e depois você se vê como chefe, né? Você e a sua sócia. E aí é uma grande transformação, sem dúvida, né? Super. Deu aquele frio na barriga, com certeza, né? É uma montanha-russa constante. Não, sem dúvida. E hoje vocês são em quantos funcionários na sua empresa? Nossa equipe hoje, estamos em 7, mas tem uma vaga em aberto que nós estamos com um processo seletivo para finalizar. Então, o time todo são 8 pessoas, contando comigo e com a Andréia. Aí temos ali no RH a Juliana, no departamento pessoal o Anderson.
Fiscal tem a Milena, que é uma contadora já formada. A gente está com uma estagiária também, a Rayane. E a Andressa também é uma contadora formada que faz a parte contábil dos fechamentos ali e tudo mais. Que legal! E todos eles fazem o atendimento direto com o cliente. E fora esse trabalho que a gente tem aí mensal, nós também prestamos consultorias para alguns clientes. Então, assim, a gente vem reduzindo, porque é uma briga ali de tempo, né? Sim, claro. Mas nós temos também esse serviço mais especializado para a necessidade do cliente. Que bacana, parabéns, nossa, incrível mesmo. Com pouco tempo, numa estrutura tão bacana, tão grande, parabéns, sem dúvida. Fizemos 4 anos agora em julho. Porque você comentou, né, 2018. 4 anos agora. E essa semana a gente teve uma excelente notícia, que a Andréia estava grávida. Ai, que legal, parabéns, E o bebê Andréia. dela nasceu agora, ela está super contente. Que legal. E nós estamos ali numa estrutura que nos permite, né, ter uma qualidade de vida, nos permite viver questões pessoais vinculadas também ao trabalho, mas são as pessoas que fazem a gente realizar todo o sonho, claro, conquistar, assim, almejado, né? E sempre estamos em crescimento. Então, a Uni está em constante crescimento, independente da pandemia que veio, que nos assustou bastante. Mas a média de mercado, quando a gente vai comparar, é um crescimento bem grande e nós contamos com ele para crescer mais ainda. Então, claro, quem tiver com a gente vai ter essa oportunidade de crescer junto. E é legal que, assim, ó, vocês tiveram uma grande sacada em 2018, que você falou, vamos juntar o atendimento físico e o atendimento digital, e veio com isso, e já veio a pandemia, então vocês já estavam estabilizadas e prontas, né? Foi uma coisa quase que, nossa, vocês se prepararam para uma coisa que vocês nem sabiam que ia acontecer. Exatamente, eu falo que, nossa, ainda bem que nós começamos Incrível. em 2018 e houveram diversas críticas com isso. Vocês vão sair de um trabalho muito bom para uma coisa que vocês não sabem, nossa, isso é loucura. Vai ter eleição, vai mudar o governo, como assim, espera? E foi assim, a gente falou, não, já tá no plano, não tem porquê desistir agora, se não der certo, ok, mas em nenhum momento a gente pensou em desistir. Claro. A gente sempre pensou em buscar algum recurso, preciso aprender mais alguma coisa, preciso liderar pessoas, trazer um engajamento, fizemos o redesign da marca agora para trazer essa maturidade que nós estamos vivendo. E assim, é um desafio a gente transmitir nas mídias sociais o que a gente vive internamente. Claro. Né? A gente precisa, como tem essas duas linhas, né? Nós precisamos. E nós temos clientes que eu nunca vi pessoalmente. Olha só, tem cliente no Distrito Federal, no Maranhão, Nordeste, Estado de São Paulo todo. Então, tem clientes que eles querem uma conversa, querem atenção e segurança e eles vão fechar. Nossa! E incrível. Tem clientes que eu falo daqui da região, daqui de Arthur Nogueira, Olambra, que nós fazemos uma reunião presencial, entendemos, e depois eu não vejo mais a pessoa presencial. Só digital e manda bala. Eu falo nem no imposto de renda, que você fala, nossa, muita informação pessoal, mas no imposto de renda é tudo online. Tudo online. Nossa, gente, incrível, né? Temos perguntas, Éder Boeri, temos perguntas. Vamos lá. Tem, sim. Muito bom. O Bruno de Fábio está perguntando aqui, né? Boa noite. Ele fez 2 perguntas, na verdade. Vou fazer a primeira, né? O que pode acontecer se a pessoa não fizer a declaração do imposto de renda? Quais as consequências? Certo. O imposto de renda, se você estiver na lista de obrigatoriedades, que eu falei, não é uma coisa muito simples, né? Tem que fazer uma análise ali. Mas se estiver dentro das obrigatoriedades que o governo coloca e for identificado, o CPF pode ser bloqueado. Então, quando você vai fazer alguma transação no banco, descobre, o que está acontecendo? Está bloqueado o CPF, vai ver, está pendente de declaração. E aí, tem como transmitir a declaração que está ali pendente, fazer toda a regularização. Se tiver imposto a pagar, vai pagar. E tem a multa pelo atraso na entrega. Então, assim, pra gente que resolve esse tipo de coisa, é muito simples. Pra quem tá passando e descobre que tem alguma coisa errada que tem que regularizar, é um pânico. Dá aquele susto, sim, né? Não sabia, não sei o que aconteceu. Isso acontece direto. Mas a nossa ideia é trazer a simplificação. Olha, então você precisa correr atrás desses documentos, preciso dessas informações, eu vou regularizar e eu te passo tudo resolvido. Isso Tá aí. certo. E ele fez outra pergunta também aqui, né?
É possível saber quantos impostos existem no Brasil no total? Tipos de impostos, sim. Aí varia muito de atividade da empresa, como pessoa física. Vamos dar um exemplo aqui mais próximo de pessoa física, autônoma. Ela tem que pagar ali, se é um prestador de serviço, o ISS municipal, que é o imposto municipal. Ela tem que pagar a Previdência, que é o INSS, e tem que pagar o imposto de renda. Então, basicamente, são esses impostos. Claro que se tiver profissão, daí tem conselho de classe e tudo mais, mas se tratando de governo é assim. Para a empresa, depende do ramo de atividade, mas basicamente o prestador de serviço também vai pagar o ISS, o comércio, né, quem vende algum produto, vai pagar o ICMS, que é estadual, aí federal tem PIS, COFINS, IR, contribuição, e daí tem imposto de importação, tem muita coisa, tem né? bastante coisa. ICMS ICMS é alto, mas quem é do Simples Nacional, quem é MEI, tem uma redução aí bem drástica, bem significativa. E é isso aí, vamos lá então. E assim, essa questão de impostos, quando eu fui trabalhar no departamento fiscal, quando eu vi toda essa complexidade, você fala assim, nossa, que coisa doida, e você começa a entender, é por isso que tá caro, é por isso, não sei o que. Foi um momento que eu me apaixonei e eu tive a certeza que era a contabilidade que eu queria. Ai, que legal. Quando eu fui para a faculdade, ainda fiquei assim, será que eu faço direito? Será que eu faço contábeis? Mas eu tomei a decisão certa. Aquilo fez você, não, é esse caminho que eu vou seguir, é aqui. Talvez seja pelo fato que é o que você falou, você entendeu os motivos, então você via que era um problema e tinha como resolver, era um problema e tinha como resolver, e é legal, e aí você se sente, assim, realizada realmente, eu né? falo que o que nos motiva não é o financeiro, o que motiva é você pegar aquela complexidade de uma pessoa que não entende e falar, olha, tá aqui pronto, resolvido, sabe? Às vezes a gente tem problemas com o governo também, né? Tem ali suas dificuldades na solução, mas o que mais traz, assim, aquela sensação de estou no caminho certo é conseguir resolver e a pessoa fala assim, nossa, eu achei que era um bicho de 7 cabeças e tá tudo tranquilo. E a nossa equipe também segue essa mesma linha nos atendimentos de, eu vou emitir uma nota fiscal, como que eu faço isso? O MEI mesmo, que não precisa de contador, vira e mexe, aparecem várias pessoas, como que eu faço? Precisa fazer um credenciamento aqui, precisa fazer um cadastro, uma liberação. Então, isso é o que nos move, né? Trazer tudo isso de uma forma simples e nós focamos no micro e pequeno. Isso mesmo. Bom, e assim, quanto custa contratar o serviço de um escritório de contabilidade? Tem assim, lógico, talvez você não vai falar um número exato, porque com certeza deve ter diferenças entre cada cliente, cada tipo de trabalho, né? Mas você consegue mensurar mais ou menos? Pode, não sei também se pode falar sobre isso, né? Porque às vezes é uma coisa mais nós ética, temos né? um conselho de ética que não nos permite divulgar, não tem uma tabela ali de honorários. Antigamente, quando nós começamos a pesquisar isso, a gente começou a entender, mas como que cobra, né? Como que cobra? E era muito pautado antigamente no salário mínimo. Um salário mínimo, 2 salários mínimos, meio salário mínimo. Eu falei, mas por que é salário mínimo? Se eu estudo contabilidade e eu estudo custos, por que o próprio escritório de contabilidade não faz seu custo operacional? É pautado no salário mínimo. E foi aí que nós entendemos, peraí, vou entender o meu custo para eu poder entender qual o tempo destinado nesse serviço para eu poder cobrar. Legal. E assim, é uma construção, e isso nós ensinamos para os nossos clientes também. Como que eu vou precificar o meu serviço? Que é quando tem mais dificuldade, né? E é nesse momento que a gente foi construindo. Existe uma prática de mercado de cobrar 13ª parcela, que tem as obrigações anuais, mas existe uma 13ª parcela que era uma coisa que me intrigava. Eu conversei no conselho de classe, falei, é obrigatório isso? Eles falaram, não. Falei, então aqui nós não iremos fazer, nós somos custo fixo para as empresas, então nós iremos cobrar 12 parcelas, independente das obrigações anuais e mensais, mas nós somos um custo fixo, então eu tenho que me preparar para isso. Agora, quanto custa, por exemplo, o imposto de renda pessoa física parte ali de 130, 150, e aí depende muito da complexidade, 500, 800, aí varia muito.
Para as empresas, pequena empresa, varia ali, prestação de serviço, R$500, aí quanto mais movimento. Então, assim, nós temos uma tabela interna de pautada no que a gente tem na precificação. Dentro das coisas. Mas no momento que a gente vai passar para o cliente, isso é um pouco personalizado. Sim. Então, assim, se tem menos trabalho, se tem mais, Lógico. E depois a gente vai fazendo revalidação. A cada 3, 4 meses, a gente avalia se o custo está sendo destinado correto, se aquela empresa está demandando mais ou se está demandando menos. E eu falo que nós temos uma política como se fosse plano de saúde. Sim. Quando nós começamos, claro que para entrar no mercado a gente colocava abaixo do preço, até para testar, para sentir, para ter uma confiança. Público. E eu falo que os clientes que iniciaram com a gente, eles têm um plano fidelidade que eles pagam menos do que quem está entrando agora. Não que não é merecido e tudo mais, mas são pessoas que acreditaram no nosso negócio. Sim. Então, assim, quanto mais cedo você entrar, mais barato vai ficar. Tem um bônus ali, né? Claro, foi um grande desafio. E um reconhecimento de quem tá junto conosco, né? Que acreditou em vocês, realmente. Sim. Mas assim, em média de mercado que a gente vem, eu sempre fico de olho nisso, né? Como que tá o mercado, como que tá... São Paulo é muito diferente, né? Existe uma concorrência grande e na média de mercado aqui pro interior, a Unita tem um custo-benefício interessante. Que legal. Não é o mais barato, não é o mais caro, mas é pela qualidade do trabalho e pela agilidade e comunicação, é um custo, assim, que eu vejo que o pessoal aceita bastante. Sim, entendi. Bom, estamos chegando no fim de mais um programa. E vamos às perguntinhas finais, né? Que com certeza a gente precisava de mais tempo, porque realmente o assunto é complexo, tem muitas informações, mas eu acredito que a gente falou os principais aí. Quem tinha dúvida, acompanhou a gente, acho que deu para esclarecer e é também só procurar a Tamires para poder fazer, né, tudo certinho para você aí. Quem tá vendo depois, né, do ao vivo, pode deixar alguma dúvida, pode chamar a Unita no Instagram. Isso mesmo. Nós temos um atendimento para tirar essas dúvidas, que é muito pessoal, né? O Instagram, pode falar, tá? É @unita.contabilidade. E lá tem algumas divulgações de trabalhos, mas lá também nós recebemos o primeiro contato para entender o que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa, olha, está acontecendo isso, o que eu faço? E é o nosso papel resolver essas questões. Às vezes é um direcionamento bem simples e o dia a dia nosso é isso aí. Bom, e geralmente eu termino sempre da mesma forma, né? Primeiramente, quero agradecer você de ter vindo e eu quero que você deixe um recado aí para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois, né? Qual o recado que você deixa para o pessoal? Eu também queria agradecer novamente a participação. É bem interessante compartilhar tudo isso, né? Reviver também aí alguns momentos de quando iniciamos. Mas o recado que eu deixo para a pessoa que está aqui, se ela tem alguma dúvida, porque é aquela coisa, a gente sabe que tem alguma coisa, né? E não quer mexer naquilo. Mas a ideia do nosso trabalho não é trazer os problemas e obrigar a alguma coisa, mas trazer consciência do que está acontecendo. Então, assim, não tenha medo de saber e entender o que está acontecendo. E se você está pensando em abrir seu próprio negócio, tenha coragem de fazer essa migração, essa transição. O primeiro ano não é fácil, é bem desafiador, mas eu te garanto que é recompensador se você se encontrar nesse caminho do empreendedorismo. Dedicação, é isso aí. E aí, claro, a última de todas, que todo mundo espera, que eu tenho recebido muitos elogios dessa pergunta aí, né, que eu criei, que é muito orgulho para mim, essa daqui, né? O nosso programa chama Questão de Escolha, porque eu acredito que a vida é feita de escolha. A gente escolhe caminhos, escolhe pessoas, escolhe profissão, escolhe inúmeras coisas. E eu quero saber de você, qual momento da sua vida você consegue dizer que você teve uma escolha e que essa escolha te marcou? Olha, são muitos, viu? Acho que eu já falei bastante aqui da Unita, bastante do profissional, mas eu acredito que uma escolha que eu tive que me marcou muito foi procurar uma pessoa para compartilhar a vida. Muito e foi assim, questão de escolha, de falar, vamos buscar, vamos procurar, que
que eu encontrei o Marcelo, que tá aqui com a gente. Ai, gente, eu tô emocionada! E foi uma coisa que a gente se conheceu, foi acontecendo muito rápido, e já tem aí 3 anos que nós estamos juntos, construindo uma coisa, assim, acredito eu, pro resto da vida. Claro. Mas, assim, falando de questão de escolha, é questão de escolha de empreender, questão de escolha de decidir ali o lado profissional, decidir o lado profissional, que as coisas vão acontecendo. Que legal, olha, hein? Declarações bombásticas aqui, gente. E parabéns pela criação desse programa, né? Dessa questão de escolha, porque eu também acredito nisso. Eu acho que tem um embasamento, né? Tem uma realização ali e assim... É acreditar, né? É acreditar. Não tem certeza do que vai acontecer, mas você escolhe aquilo que você quer para sua vida. Exatamente. Gente, muito legal. Vamos acabando aqui um programa cheio de amor, cheio de carinho. O amor está no ar aqui nesse estúdio. Muito legal. Muito obrigado você que acompanhou aqui o nosso programa Questão de Escolha. E até a próxima semana. Um bom final de semana a todos vocês, gente. Tchau, tchau.